Você está estudando anatomia da coluna torácica, mas ainda tem dificuldade em saber se a letra que usa é T ou D? Bem-vindo ao OPA, Ortopedia para Alunos. Aqui você aprende de um jeito simples que te ensina para a vida e para a prova. Galera, antes de começar, já vou pedir para vocês se inscreverem no canal, dar seu like e compartilhar esse vídeo com quem precisa saber a anatomia óssea e ligamentar da coluna torácica, certo? Ou a coluna dorsal, como a gente vai ver ao longo da aula, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber da anatomia óssea da coluna dorsal, né, são 12 vértebras. E a gente vai nomeá-las de acordo com a sua posição. Então, a primeira vai ser a T1, né, ou D1, D de dado, né, dorsal 1 ou torácica 1, T2, T3, até T11 e T12, certo? São vértebras já um pouco maiores, um pouco mais fortes do que as vértebras cervicais, né, que elas tinham uma menor carga, né, elas só tinham que sustentar a cabeça, mas agora a coluna torácica, ou dorsal, ela precisa sustentar a cabeça, o próprio pescoço e sustentar o dorso, né, o tórax, dorso e tórax, e fazer o arcabouço costal ali para proteger todos os órgãos que estão aqui dentro da cavidade torácica. Então vão ser vértebras mais fortes e elas vão ser acompanhadas das costelas. Então as costelas vão fazer essa proteção, vão começar lá na vértebra e vão se fundir, algumas delas, aqui no externo, esse osso aqui duro da frente do tórax, né? Então a gente sabe que a maioria das costelas vai acabar se fundindo, que as primeiras, perdão, a maioria não, mas as primeiras costelas, por exemplo, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e às vezes a sétima vão acabar se fundindo aqui no tórax, e a sétima, oitava, nona e décima vão acabar se fundindo indiretamente no externo, né? Porque elas estão muito para baixo, então elas se juntam num tipo de cartilagem e acabam se fundindo indiretamente ao externo, certo? A 11ª e a 12ª geralmente são costelas flutuantes, elas não têm essa ligação com o externo, certo? Então as costelas elas são menores, elas são mais finas, tudo bem? Então são 12 costelas, assim como das 12 vértebras, né, da região torácica ou da região dorsal, certo? Elas vão ter basicamente aquela configuração da vértebra padrão que eu já conversei com vocês na aula de coluna cervical. Então a vértebra padrão é composto pelos elementos anteriores, que é basicamente o corpo vertebral, então o corpo vertebral é um pouco maior que a cervical, mas não tão grande quanto a lombar, por exemplo, né? Ela vai ter os pedículos, que são esse primeiro processo que vai formar os elementos posteriores, pedículos, né? As facetas articulares, duas para cima e duas para baixo, né? E vão se fechar lá no fundo com as lâminas, né? Então a parte posterior começa com o pedículo fazendo o canal e se fecha com as lâminas, certo? E aí, fechando bem no meio, a gente continua tendo processos espinhosos, diferente dos processos espinhosos cervicais, que eram mais curtos e geralmente bífidos. Aqui a gente tem um processo espinhoso bem comprido e tendendo a descer, certo? E às vezes ela é até palpável, que é a T1, né? Ela é bem palpável e incomoda bastante aqui no dorso do pescoço, mas outra aula a gente fala disso, certo? Uma coisa legal é que as primeiras vértebras, então de T1 até a T6, até T7, elas têm duas fóveas costais, superiores e uma inferior. Então elas, justamente porque as primeiras costelas dão essa rigidez maior para o tórax, ela prende mais. Então são duas fóveas costais, superiores e uma inferior. Por que isso? Ela prende mais a costela. A costela tem mais onde se estabilizar lá atrás da vértebra. E já as inferiores não, elas só tem uma fóvea costal superior e uma fóvea costal inferior. Então elas se juntam para dar uma estabilidade dessas vértebras inferiores que também já não são mais tão firmes assim, né? Lembrando de T7, mais ou menos até T12. O processo transverso também existe nessas vértebras, né? Aquele processo lateral, né? Que dá origem a um monte de ligamento, origem e inserção muscular. Então é basicamente uma vértebra genérica, uma vértebra padrão, ela se comporta bem com essa função. O canal posterior que ela gera não é tão largo mais quanto a cervical, que tinha um monte de nervo. Até porque na transição de C7 para T1 já saiu todo o plexo braquial que a gente já viu na aula, né, de inervação da coluna cervical. Então o que resta ali são os nervos torácicos, os nervos lombares e os nervos sacrais,
Então já é uma medula um pouco mais fina, então o canal é um pouco diferenciado, até às vezes eles têm um formato um pouco mais apertadinho, mas isso a gente vai conversar em outra aula, certo? A gente tem que lembrar que as lâminas que encerram ali, que fecham o canal vertebral na região posterior, elas se sobrepõem como telhas, então elas são bem justapostas, né, para aumentar a estabilidade. Então, quando a gente for falar duas aulas, na próxima aula, a gente vai ver que as colunas, que a coluna torácica ou dorsal, ela tem uma mobilidade pequena se a gente for analisar cada segmento. Mas, como são 12 vértebras, acaba tendo uma mobilidade até que aceitável, né? E falando dessa mobilidade, o que garante isso é que as facetas articulares são semicoronais. Então, o plano coronal, o plano aqui, ó, que divide a gente entre anterior e posterior. Então, elas são semicoronais, elas são um pouco inclinadas. Então, elas permitem rotação, né? Então, a gente consegue rodar bastante com o dorso, né? Com a coluna torácica, mas pouca flexo-extensão. Mas lembra, são 12 vértebras, então acaba tendo uma mobilidade somada relativamente ok, certo? Basicamente de osso, é isso que a gente precisa saber. É uma vértebra padrão, bem tranquila de lembrar, certo? E tem as costelas. Quando a gente fala de anatomia ligamentar, são basicamente os mesmos ligamentos que já estão vindo lá da coluna cervical. Então, na frente, a gente vai ter o ligamento longitudinal anterior, que é o ligamento forte, largo, né? Na frente do corpo vertebral. Atrás do corpo vertebral, a gente vai ter o ligamento longitudinal posterior, que também está vindo lá de cima, né? E aí ele vai ser mais fino, mais estreito, e às vezes ele nem é tão contínuo assim, certo? E encerrando ali, ligando já uma lâmina com a outra, né, com a formação de telha, a gente ainda tem o ligamento amarelo fechando esses elementos posteriores ali atrás, fechando a parte posterior do canal vertebral, certo? Tem mais ligamentos? Vocês vão ver que esse o LLA, o LLP e o amarelo, eles se repetem ao longo da coluna inteira. Mas aqui a gente tem alguns ligamentos um pouco diferentes, até porque a gente tem elementos ósseos diferentes. Se nós temos as fóveas costais para receber as costelas, a gente tem que estabilizar as costelas, né? Então elas são presas sim. Então a primeira coisa que prende a costela na fóvea, né, do costal da vértebra, vão ser os ligamentos radiados da cabeça da costela. Então a cabeça da costela está ali e tem os ligamentos radiados, a parte superior, a parte inferior, tá? Mas são esses ligamentos que prendem. E tem um outro ligamento também que chama ligamento costotransversário. Ele prende a costela ao ligamento, ao processo transverso superior. Então ele acaba prendendo também a costela com o transverso. Legal, né? Então a costela não é uma coisa solta. O arcabouço aqui que a costela forma é uma estrutura bem rígida, né? Por quê? Porque tem que guardar pulmão, coração, né? Esôfago, todo o mediastino, enfim, certo? Gente, é tranquilo, a anatomia ósseo-ligamentar da coluna torácica é bem tranquila, certo? Se você está gostando desse vídeo, vou pedir de novo, dá seu like, segue o nosso canal, liga as notificações para você ficar sabendo quando tem aula nova e avise quem precisa saber de anatomia ósseo-ligamentar da coluna torácica ou dorsal, certo? Então vamos fazer um resumo? Ósseo, o que a gente tem? Uma vértebra padrão, um corpo vertebral não tão pequeno quanto a cervical, mas não tão grande quanto a lombar. São 12 vértebras, né? A gente vai ter as costelas se ligando nas fóveas costais. E a gente tem que lembrar que as seis, às vezes 7 primeiras costelas, elas se prendem no externo e o restante, né, da metade, as 6 últimas, ou 5 últimas, elas acabam se fundindo indiretamente ao externo por conta de umas cartilagens. E que a 11ª, 12ª, perdão, elas são costelas flutuantes, né? Lembrando, o que prende as costelas ali são os ligamentos da cabeça costal, né? E também o ligamento radiado da cabeça costal e o ligamento costotransversário, né? Que sai da costela e vai para o processo transverso da vértebra, certo? Não é difícil, é bem tranquilo. Vou pedir de novo, dá seu like, segue o nosso canal, liga as notificações para você ficar sabendo quando tem aula nova e avise quem precisa saber de anatomia ósseo ligamentar da coluna torácica ou dorsal. Até a próxima!